Tudo bem com vocês? Espero que sim, senhores. Então, mais uma videoaula para vocês. Sexta semana, última semana do PET, volume 2. Então, vamos lá. Seja Q positiva a carga gerada do campo elétrico e Q minúsculo a carga de prova em um ponto P, próximo a Q maiúsculo. Podemos afirmar que... Então, só um minutinho, senhores. Como o texto afirma, essa carga que está aqui criando, ela é o quê? Positiva, certo, senhores? É uma carguinha positiva, que ele chamou de Qzão. Então, aqui, ó, essa é a carga Q positiva e essa aqui é a carguinha Qzinha, a carguinha de prova, que ele não afirma nem qual é o sinal dela, tá? Agora a gente vai ler as alternativas, beleza? Bom, antes disso, só a parte teórica, né? O campo elétrico, quando a carga é positiva, o campo elétrico, ele sai, tá, senhores? O campo elétrico está saindo. Então, aqui, ó, ele é radial, né? Isso, ó, em todo o espaço aqui, ó, ele estaria o quê? Saindo, tá? Então, aqui nós temos o campo elétrico saindo. Ok, beleza. Vamos para as alternativas. Alternativa A. O vetor campo elétrico em P depende do sinal de Qzinho? Não, ele não depende do sinal. Ele depende do sinal da carga que cria, tá? Se for positiva, que é o caso, é radial para fora. Se for negativa, é radial para dentro, tá? O modo vetor campo elétrico em P será tanto maior quanto maior for a carga Qzinho? Não, de novo, ó, vou colocar a equação aqui que talvez fique melhor para você entender. O campo elétrico, ele depende de quê? Da constante, do módulo da carga que cria o campo, certo? Dividido por quem? Pela distância ao quadrado. Ele não depende da carga de prova, ele depende da carga que cria. Então, aqui, senhores, ele fala, o módulo vetor campo elétrico, o valor do campo elétrico, né, no ponto P, será tanto maior quanto maior for a carguinha de prova. Não. O vetor campo elétrico será constante, qualquer que seja o valor de Q. Para ele ser constante, aí você tinha que ter algumas condições especiais, entre duas placas paralelas, uma positiva e uma negativa, um capacitor, né? Então, aqui está fora. A força elétrica em P será constante, qualquer que seja o valor da carga de prova. Não. A força elétrica, aqui no caso, seria, senhores, a carga de prova vezes o campo elétrico, tá? Aqui eu estou colocando o módulo dela. Ou você poderia falar que a força elétrica ia ser a constante vezes a carga que cria, vezes o módulo da carga de prova, dividido pela distância ao quadrado. Certo, senhores? Então, a formulazinha aqui, ó, vai te ajudar a ter um norte lá. Então, essa alternativa aqui está furada, ela não é constante. Se você aumentar a carga, aumenta a força. O vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova. Opa, achamos uma alternativa aqui elegante, que é a letra E, senhores. Próxima questão. Bom, também é uma questão aqui que ele pergunta que você precisa saber como é a formação do campo, tá? Se a carguinha é negativa, que é o caso da 2, o campo estaria o quê? Entrando. Se a carguinha é positiva, o campo estaria saindo. Então, eu olho para essas setinhas, tá? Então, ele fala o seguinte, as linhas de força do conjunto Q1 e Q2 são mostradas na figura. Para orientar essas linhas, os sinais de Q1 e Q2 devem ser, respectivamente, Q1 é o quê? Saindo, positiva. Então, aqui, ó, eu posso eliminar. Ó, a letra B está furada, letra D está furada, porque A1 tem que ser positivo. A2 está entrando, olha a setinha, então ela tem que ser negativa. Então, a A está furada, então aqui é positivo, positivo, negativo, negativo, não, está furado. Então, sobrou somente quem? Letra C de coração.
certo? As linhas de força de um campo elétrico são um modo conveniente de visualizar o campo elétrico e indica a direção do campo em qualquer ponto. Leia as opções abaixo e analise a afirmativa incorreta. Quando for assim, senhores, marca um vermelhinho aqui, incorreta. No Enem a gente não tem caneta vermelha, né? Mas grifa, faz um balãozinho, chame a atenção que você quer que a incorreta. Isso é importante. Deixa eu pegar um vídeo aqui. Eu sei que vocês estão com pressa, né? Mas deixa eu pegar um vídeo para você entender isso daqui. Então, aí, senhores, aqui que a gente vai ter? Vai ter um polo positivo e negativo. A olho nu eu não sei quem é um polo positivo e negativo. Eu tenho duas placas aqui, que estão paralelas. A gente joga uma sementinha no óleo aqui, tá? Pode ser aquela parte do grão de milho, aquela parte branquinha que a gente tritura e pode jogar aqui. E vamos aqui ligar aqui e ver o que vai acontecer, tá, senhores? Então, aqui é a primeira configuração que ele coloca, tá? E aí ele vai colocar para você aí Olha, veja formando aqui o campo elétrico aqui agora, viu? Formando linhas paralelas. Tá vendo? Aqui eu teria um campo o quê? Uniforme. Certo, senhores? Aqui eu teria um campo uniforme. Vamos ver aqui se eu consigo outra configuração, tá? Outra configuração. Então, aqui seria um polo, tá? Poderia ser um positivo negativo ou dois polos positivo e negativo. E aí estaria formando aqui, senhores, formando as linhas de campo, tá? Você vai encontrar fotos mais bonitas do que essa, ok? Tudo bem? Aí ele pode, aqui eu acho que ele fez, aqui, aqui ele já mudou e colocou uma placa paralela e um ponto para ver como que seria formado o campo. É por aí, tá bom? Nessa configuração ele pôs só um polo, como se fosse aquela carga que cria, né? Aí está mexendo, está ligando, e aí você vai ver as linhas de campo aqui sendo formadas, tá ok? Bom, espero que tenha gostado, né? Que valeu a pena aí você ver essa parte desse vídeo experimental. Aí fala o seguinte, o número de linhas que saem ou que entram numa carga pontiforme é proporcional ao valor da carga elétrica. Verdade, essa alternativa aqui é verdadeira. As linhas de forças saem de cargas negativas e entram em cargas positivas. Aqui isso não é errado. O campo negativo entra e o positivo sai, tá? Então, letra B está errado. As linhas de forças saem de cargas positivas e entram em cargas negativas. Aqui talvez é uma manha que você tem que ter quando está fazendo vestibular. Tá vendo que uma frase nega a outra? Cara, tem situações muito raras que você pode ter uma que nega a outra que seria correta, né? Então aqui está uma negando a outra. Então você saberia que ou essa é verdadeira ou essa é verdadeira. Então essa é verdadeira. O número de linhas por unidade de área perpendicular a linhas é proporcional à intensidade do campo? Verdadeira. Bora para a próxima questão. Questão 4, questão da impressora aí, né? Então vamos ver aqui, né, o que ele fala. A figura mostra esquematicamente as partes principais de uma impressora jato de tinta. Durante o processo de impressão, um campo elétrico é aplicado de modo a desviar as gotas eletrizadas. Então aqui você tem um gerador de gota, aqui você tem um eletrizador que vai por carga positiva ou carga o quê? Negativa. A gente não sabe ainda, tá ok? Dessa maneira, as gotas incidem exatamente no lugar programado da folha de papel, onde se formará, por exemplo, parte de uma letra. Considerando que as gotas são eletrizadas negativamente, então agora aqui, senhores, eu vou ter uma gotinha, tá? Saindo daqui, uma gotinha saindo daqui com carga o quê? Negativa, certo? Pela primeira lei de Newton, a tendência dela é continuar em movimento retilíneo que uniforme. A tendência dela é bater nesse ponto, ok? Para que ela atinja o ponto P,
certo? Da figura, o vetor campo elétrico entre as placas defletoras é mais bem representado por... E aí, o que vai ter? Ó, então, aqui você teria que desenhar. Ó. Nós teríamos aqui um vetor velocidade, ok? Nós teríamos aqui um vetorzinho velocidade. Esse é meu vetor velocidade, tá certo, senhores? Mas, para ela bater no ponto P, vê se você concorda comigo, ela deveria fazer esse movimento aqui, ó, paraboloide. Ela tinha que deformar aqui, né? Certo? E para ela deformar aqui, eu teria que ter uma força apontando para cá, ó. Então, eu teria que ter uma força para cá. Então, esse aqui seria a força, certo? Bom, se essa carga é negativa, para ela vir para cá, ela tem que ter uma força de atração. Então, essa placa aqui deveria ser o quê? Sendo essa placa positiva, vai atrair corpos com cargas o quê? Negativas. Em contrapartida, nós teríamos que aqui, ó, nessa placa de cá, nós teríamos que ter cargas o quê? Negativas, certo? E aí, o que acontece? O campo elétrico da carga positiva sai, ok? Da carga positiva sai, e o campo elétrico na carga negativa entra. Então, aqui, ó, o meu campo elétrico estaria para cá, senhores. Ó. Esse aqui seria o meu campo elétrico, vetor campo elétrico, certo? Ele estaria na vertical para baixo. Então, você pode marcar a letra I, ele estaria vertical para baixo. Também poderia escrever, que é o seguinte, né? A direção dele, direção vertical, sentido para baixo. Tá ok? Espero que tenha gostado, senhores. Acabou o PET volume 2, graças a Deus acabou o PET volume 2. Bora lá para o volume 3, senhores. Está chegando o volume 3. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir. Escreve aí embaixo de que cidade que você fala. Qual é a cidade aí que você está vendo isso aí? Se está legal, se está ruim, se está ajudando ou não. Importante. Se puder fazer um favor, escrever aí, ó, eletrização, certo? Física, no comentário, vai ajudar o pessoal no YouTube a achar vídeo de eletrização. Ou colocar PET, volume 2, vai ajudar o pessoal. Espero que tenham gostado. Fique com Deus. Fui!